prazer que a gente tem hoje como palestrante do nosso colóquio, a professora Patrícia Magalhães. A gente tem uma tradição aqui no IFGW de convidar os professores que são contratados, recém-contratados, não tão recém-contratados, a darem colóquios aqui no Instituto. Então, a Patrícia ela vai dar o primeiro colóquio dela aqui no Instituto e ela vai contar um pouquinho para a gente da área de pesquisa que ela trabalha já faz bastante tempo, né? E é sobre assimetria, matéria e antimatéria. A formação da Patrícia é a seguinte: ela fez a graduação, mestrado e doutorado no IFUSP, né? Na USP de São Paulo. Depois ela foi fazer pós-doc na Inglaterra, em Bristol, passou também pela Alemanha, passou por Madrid, passou pelo CBPF, pelo ITA, não exatamente nessa ordem, então, mas ela passou por vários lugares e depois veio ser contratada aqui, para nossa alegria, no IFGW. Então, Patrícia, vem contar um pouquinho da sua pesquisa. Oi, gente. Vou falar sem microfone, porque eu acho que eu falo alto o suficiente. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Beleza, bom, obrigada, é um prazer. Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Bom, eu tive essa missão de preparar uma mistura de muitas coisas, então a área de pesquisa é muito complexa e envolve muitas partes diferentes da física de partículas. A mesma física de partículas e outros professores aqui da RCC também estudam diferentes partes. Então, o que eu vou apresentar hoje, ele não é um resumo completo da física de partículas, tá? Mas eu vou começar pelo começo, que é o entendimento que a gente tem do universo hoje, né? Então, a gente acredita que... Esse é um pointer? É aqui. A gente acredita que o universo começou no Big Bang, na grande explosão, né? Esse é o entendimento atual, por enquanto, Eu falo sempre por enquanto porque, enfim, também é uma área em pesquisa e isso muda. Mas a gente acredita que houve o Big Bang aqui, uma grande explosão, e que foram produzidas a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Então, a gente só tinha energia, dessa energia a gente produziu a mesma quantidade de matéria e antimatéria, e essas partículas que foram produzidas nessa explosão, elas têm um longo processo de evolução de 13 bilhões de anos, e hoje o que a gente observa no universo é um universo com quase nenhuma antimatéria. Então, a gente saiu de um ponto em que a gente tinha uma simetria e a gente tem hoje um universo que é todo feito de matéria. Então, uma pergunta fundamental, a pergunta de $1 milhão ou 1 milhão de francos noruegueses, para quem descobrir leva o Nobel, para onde foi a antimatéria. O que aconteceu nesse processo que privilegiou a matéria em relação à antimatéria? Então, essa é a grande pergunta filosófica. Então, é evidente, quando eu falo matéria, eu estou pensando em matéria bariônica, né, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, tudo, a cadeira que vocês estão sentados, esse tablado que eu estou pisando, a areia da praia, tudo é formado por estruturas cristalinas que possuem núcleos, que os seus núcleos são formados de prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons são compostos por quarks. Então, no final, toda essa matéria tem essencialmente composta por nêutrons e prótons, que são bárions. Eu vou falar mais sobre isso. E por isso a gente fala de matéria bariônica. É claro que tem os elétrons também, mas a gente aqui os prótons são bem mais importantes do que os elétrons.
Então, esse é o nosso universo hoje, composto por matéria. Então, as estrelas, as galáxias, tudo é feito no seu, né, no final, por núcleos, como a gente viu. Então, se a gente tivesse a mesma quantidade de matéria e antimatéria no nosso universo hoje, o que ia acontecer? Quando a matéria encontra a antimatéria, que aqui é representada, né, por esse símbolo, elas viram energia. Então, elas se encontram e vão produzir energia. Seria o processo inverso, a própria criação do universo, certo? O universo da energia produziu partícula e antipartícula. Então, se a gente tivesse hoje um universo simétrico, ele seria assim. Ele seria uma ausência total de qualquer coisa. Portanto, a nossa existência, ela se deve à assimetria entre matéria e antimatéria. Então, vejam que essa pergunta, ou essa resposta, ela tem um caráter filosófico muito importante, certo? Ou seja, entender a origem dessa simetria, no limite é entender como viemos parar aqui também, certo? Bom, então, mas o que é antimatéria? Né? Então, eu faço essa brincadeira, né, de pensar assim, mas o que seria o anti-eu? Né? Então, tem a matéria, tem a antimatéria, então, o que seria o anti-eu? Então, se eu estou levantando a minha mão esquerda, o anti-eu seria eu me vendo no espelho. Então, se uma pessoa que está lá na sala, eu estou falando tchau para ela com a minha mão direita, mas ela está vendo o meu reflexo no espelho e não eu, ela vai achar que eu estou levantando a mão esquerda e não a mão direita. Certo? Então, a ideia da antimatéria é algo que tem a mesma quantidade, ou seja, que o mesmo corpo, a mesma, mas tem uma qualidade oposta. Então, seria como ver o mundo através do espelho, e não o mundo como ele é mesmo. Né? Mas, para a gente ou pensar, né, e eu vou falar bastante sobre isso também, essa relação entre mão direita e mão esquerda. Se você pegar a sua mão direita e tentar fazer qualquer tipo de rotação para ela chegar na sua mão esquerda, você não consegue. Você não tem uma transformação que você possa fazer. Ou seja, não é uma rotação, são transformações outras. E são essas transformações que levam a partícula para antipartícula que a gente vai ver hoje com mais detalhe. Tá? Bom, mas assim, para entender mesmo a antipartícula, a gente tem que voltar para o Einstein, voltar para a relatividade do Einstein, né? Que, enfim, postulou a famosa equação da energia é igual a mc, né? E, portanto, energia pesa, né? Essa é a mensagem. E o Dirac, né? O Paul Dirac, ele, usando a expressão da equação relativística, porque essa aqui é só um pedaço da energia, né? Energia de repouso, acho que todo mundo estudou isso em relatividade em algum momento. A equação da energia, ela tem também a contribuição do momento dessa partícula, né? Então, o Dirac falou, não, mas espera aí, então, existe uma solução dessa equação que é a energia negativa, né? Se o E for negativo, o E ao quadrado também satisfaz essa equação. E isso era uma coisa muito bizarra, porque a energia é uma coisa que a gente mede, certo? Então, a gente não mede uma energia negativa da partícula. Então, ele interpretou isso como sendo a energia da antipartícula. E aí tem toda essa discussão do mar de Dirac, que ele tira a partícula e o buraco a partícula positiva, o elétron positivo. Então, aqui começa a história do surgimento na física, né, da antipartícula. Então, a primeira antipartícula descoberta foi o pósitron, né, que é o elétron positivo. Então, ele é igual ao elétron em massa, mas ele tem as qualidades opostas do elétron. Então, ele tem carga oposta. Foi descoberta pelo Anderson em 33. E em 55, vejam que tem um longo período, o antipróton foi observado por Chamberlain.
Bom, então, sabendo, né, disso, agora eu vou pensar, então, mas onde estão essas partículas? Então, existem 3 fontes, assim, essenciais de partículas, né? Então, uma delas é que vem do céu, então os raios cósmicos, e aí mais detalhes pergunto para o João, que é o especialista, para a Carola, né? Eu não vou falar muito sobre isso hoje. A outra fonte natural de partículas são os decaimentos radioativos, então a gente conhecia esses decaimentos radioativos, a gente lidava com esses decaimentos radioativos de materiais, minerais há muito tempo, né? Já na física, muito antes de se descobrir o núcleo em si. Então aqui eu tenho um exemplo de um decaimento beta, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, e claro, eu posso produzir essas partículas no laboratório, né? Então, o céu foi o primeiro grande boom de descobrir partículas. Então, até 1935, a gente só conhecia o próton, os nêutrons, o elétron e o pósitron. Então, a gente conhecia um número muito reduzido de partículas, que a gente acreditava seriam as partículas elementares do nosso mundo, digamos assim, que compunham todas as coisas. Aí, claro, em 47 a gente tem o César Lattes, né, nosso grande proeminente físico, que descobre o pion em Chakaltaia, e, bom, uma longa história. E também, no mesmo ano, o Butler e o Rochas descobrem também o meson-Kaun, também analisando os experimentos, através de experimentos de raios cósmicos, né? Então, esse foi o começo do boom, ou seja, o começo de um lugar, um experimento que eu faço, que eu começo a descobrir muitas partículas. Então, agora, indo para os decaimentos radioativos, né? A gente já era conhecido dos estudos radioativos, né? A propriedade que alguns materiais têm de emitir radiação, né? E aqui, por exemplo, é o decaimento beta. Então, o que é o decaimento beta? É um elétron com uma velocidade muito alta, uma velocidade da luz. E a radiação beta, né, no caso. Aqui, o decaimento beta, então, é um nêutron que vira um próton e, nesse primeiro momento, ou seja, antes de 1933, o elétron não estava, o neutrino ainda não existia, né? Então, a gente só sabia que tinha uma emissão de um elétron e que o nêutron virava um próton. Então, o Fermi, em 33, ele é o primeiro cara que vai propor uma explicação para esse processo, do ponto de vista físico, e vai descrever essa interação como sendo uma interação do tipo contato, em que é um ponto em que todas essas coisas se encontram, mas aí ele precisava do neutrino. Por quê? Porque não conservava energia. Então, conservar, né, a conservação da energia é a nossa máxima. Então, com o que eu conhecia experimentalmente do próton indo num nêutron, num elétron, ou aqui um pósitron, né, no caso, eu não conservava energia. Então, ele postulou a existência do neutrino. E aí, ele mesmo, alguns anos depois, reformulou essa teoria para incluir não uma interação do tipo contato, mas uma interação que ocorria através da troca de uma outra partícula, uma partícula mais pesada, que foi chamada, né, mediadora da interação fraca, e aí por isso ganhou esse nome W de weak, né, de fraco. Então, e embora isso tenha sido postulado em 38, essa partícula ela só foi observada nos seus aceleradores em 1983. Né? Então, passou-se muito tempo até que a gente pudesse, de fato, medir essa massa pela primeira vez. Tá? Essa interação ela vai ser uma interação muito importante no seminário de hoje. Então, eu vou voltar para esse tipo de interação algumas vezes ao longo do seminário. Tá? Bom,
E aí, claro, os aceleradores. Então, a partir de 1930, a gente tem uma proliferação de aceleradores de diferentes formas, de diferentes... seria um seminário por si só a história dos aceleradores e a tecnologia envolvida nesses aceleradores, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que os aceleradores eles foram evoluindo mas a ideia é um pouco esse cartoon. Esse cartoon é bastante bélico, é verdade, é um pouco agressivo, né? Mas eu acho que ele já tem que ser aumentado aqui com os novos aceleradores. A gente vai ter que ter aqui uma bomba nuclear, né? Dois países aqui, um jogando ogiva nuclear um no outro, dada a evolução da energia que a gente tem, né? Para fazer uma analogia. É bastante bélico, me incomoda isso um pouco, mas a ideia é que quanto mais energia eu jogo no meu objeto, mais profundo eu consigo acessar. Portanto, se eu jogo uma pedra nessa parede, o que eu vou descobrir? Bom, eu vou descobrir que antes da parede ser branca, ela talvez fosse rosa. Sim. Mas aí, bom, isso é pouco. Mas se eu jogar, sei lá, um canhão ali, bom, aí eu vou descobrir se essa parede, a estrutura dela é bloco, é tijolo, é concreto armado, quer dizer, qual é a estrutura por trás? E bom, e se eu jogar, sei lá, uma bomba inteira, bom, vai virar tudo areia, eu vou saber a composição fina da areia que gerou. Percebe? Então, quanto mais energia eu jogo, mais detalhe eu consigo saber sobre o menor, o mais profundo, né? E os experimentos, eles têm essa característica, né? Então, eles foram evoluindo ao longo do tempo e nessa evolução a gente foi descobrindo mais e essa continua, né? Essa é uma história que ainda não acabou, né? Bom, então, mas aí começa a surgir uma questão. Bom, a gente foi, então vocês veem, se a gente colocar um pouco uma linha do tempo até a década de 60, a gente vê que, bom, a gente foi, quando começa a ter os aceleradores, a gente começa a descobrir mais e mais partículas, né? Então, a pergunta faz sentido eu pensar que todas essas partículas são elementares? Qual é a ideia de uma partícula elementar, né? Então, essa ideia do elemento fundamental é uma coisa que persegue os físicos, e não só os físicos, mas persegue a humanidade, né? Desde sempre. Desde sempre, o homem quer saber do que ele é feito e de onde ele veio, né? Os gregos foram os primeiros a formular essa questão, mas eu não tenho a menor dúvida que todas as civilizações têm a sua construção, né? A sua, enfim, a vontade de contar a sua história. Então, a ideia do elementar é algo que são poucos elementos que, combinados, formam o todo. Então, se a gente pensar, aqui não me parecem poucos elementos que, combinados, formam tudo. Então, Então, em 64, né, o Gell-Mann e o Zweig, eu nunca sei falar esse nome, eles propõem que, na verdade, todas essas partículas, né, ou as partículas de massa, né, tirando os elétrons e os neutrinos, que eu vou falar depois, eles são, na verdade, compostos por 3 quarks. O up, o down e o strange. E esses quarks, é um nome inventado, eu lembrava, agora eu lembrei que eu esqueci de onde veio o nome quark, mas eu já soube. Mas é interessante porque essas características aqui têm sabor. Então, assim, é quase como se eu estivesse contando uma história para uma criança, né? Uma história da carochinha, em que eu dou nomes para os meus personagens. E esses personagens novos têm sabor up, sabor down e sabor estranho. E esses quarks, eles têm carga elétrica fracionada. Então, como que é a classificação? Eu posso ter, então eu tenho os hadrons. Os hadrons são todas as partículas que são formadas por quarks. Todas elas juntas são hadrons.
Eu posso ter, então, os baryons, que são formados por 3 quarks, que têm spin semi-inteiro. Então, eles seriam o nêutron e o próton. Então, vamos pensar o próton. O próton é formado, é o mais leve de todos, é o mais abundante, né? Prótons e o nêutron são os mais abundantes na natureza. Eu tenho o UD. Então, o U tem carga mais 2/3, então eu tenho 2/2 menos 1/3. Carga 1. De fato, o próton tem carga 1. Então, deu certo. O nêutron é um UDD. Então, ele tem 1 desse e 2 desse. Bom, ele tem carga 0, né? Então, eles foram fazendo essa brincadeira. E aí, os mesons... Então, esse é um tipo de partícula, que é formado por 3 quarks. E eu tenho um outro tipo de hadron, que é o meson, que é formado por um quark e um antiquark. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo do π+, que é um U anti-D. Então, olha aqui a antipartícula aparecendo. Toda partícula tem a sua antipartícula. Então, U D barra. Então, isso aqui vai ser 2/3 menos 1/3 vai dar 1, certo? E o K e assim por diante. Então, e aí, mas a história não estava completa. Quer dizer, por que eles vão ficar juntos? Ora, pois. Por que eles vão, né, ficar ali um no outro? Então, eles propuseram a existência do gluon, que seria a partícula mediadora dessa força forte. Então, o que mantém os quarks juntos é uma força forte, e a interação, e a partícula que é responsável por gerir essa interação, de uma certa forma, é a cola. Então, vocês veem que os nomes, continuando no nosso cartoon, eu tenho o gluon, que é a cola, certo? Que vai colar os quarks juntos. Bom, claro que essa história não termina aí, porque eu posso ter muitos outros hadrons, né? Então, aqui eu tenho os mesons e os baryons, mas eu também posso ter 4 quarks, o tetraquark, que já foi descoberto no LHCb. Eu posso ter um estado combinado de 2 mesons que gostam de ficar juntos e formam uma molécula que se comporta como tetraquark. Muita treta aqui na literatura para saber se uma partícula observada é um ou outro. A mesma coisa, o pentaquark, 5 quarks juntos, então pode ser 5 juntos ou também pode ser um baryon e um meson que gostam de ficar juntos. Outra fonte de muita treta. E eu também posso ter o glue ball, que a gente ainda não observou, mas que do ponto de vista, enfim, da natureza, eu posso ter uma bola de cola, certo? Porque essas colas, esse gluon é uma partícula, assim como o fóton, que é o mediador da força eletromagnética, o gluon é um mediador e, portanto, a princípio, pode interagir com ele mesmo, porque ele tem carga de cor, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui é só para dar um exemplo, deixa eu voltar. Nessa escala do tempo aqui, de 2012 a 2024, né, a gente vê que 75 novos hadrons foram descobertos no LHC. Né? E claramente, muito mais aqui nos últimos anos. E desses 75, 67 foram descobertos na colaboração que eu faço parte no LHCb. Por quê? Porque a gente está mais interessado na física hadrônica. E eu vou deixar isso claro daqui a pouco. Por quê? Então, várias dessas partículas ainda não estão, digamos assim, tem muitas perguntas a serem respondidas sobre várias delas, se é tetraquark, se é meson, 2 mesons e etc. Mas o fato é que elas existem e foram medidas. Bom, então, os hadrons, eles formam grupos, né? Então, aqui, o exemplo dos mesons, né? Dos mesons pseudoescalares. Então, é um quark e antiquark, eles precisam ter spins opostos para poder ocuparem o mesmo espaço. Eles podem estar, e T igual a 0, se eles tiverem os 2 spins,
na mesma posição, eles vão estar no estado excitado, né? Vai ter o L igual a 1 e não o L igual a 0, e ele vai deixar de ser um pseudo-escalar e passar a ser um vetor. Então, tem toda uma matemática, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas é só para dar um exemplo, de como a gente organiza os hadrons em grupos. Então, a gente sempre organiza tudo em grupos, certo? Físicos. Sempre classificando tudo. Não é diferente em cada uma da área de vocês. E aqui, então, eu tenho o octeto mais o noneto, então são 8 pseudo-escalares formando um octeto, e tem mais um singleto, né, que contribui. Então, eu posso fazer a mesma coisa para o setor dos bárions, e aí o setor dos bárions é mais complicado, porque o estado fundamental dos bárions pode ter spin meio ou spin 3 meios, então eu já começo a brincadeira com 2 grupos diferentes, e essa é uma classificação que leva em consideração a carga, né, e a estranheza. Então, a estranheza é o quark S. Então, nesses 2 universos aqui, por enquanto, eu tô só falando de 3 sabores. O up, o down e o strange. Então, olha que interessante. Quando... e aí, então, voltando um pouco para a teoria, né, da interação forte, quando eles propuseram a existência dos quarks, várias dessas partículas não eram observáveis, não existiam, né? Mas várias eram. E aí eles foram organizando as partículas nesses agrupamentos. Então, essa aqui tem essa carga, então tem uma massa maior, então ela deve ser estranha. E aí eles foram montando isso. E aí, eles chegaram, não vai dar para ver daí, porque eu não estou conseguindo ver daqui, mas isso aqui é o delta mais. E aí, gente, eu morro de frio nesse auditório. Qual que é o problema do delta mais? O problema do delta mais é que ele tem estranheza 0 e carga 2. Então, o único jeito de eu ter carga 2 e estranheza 0 é eu ter 3 U's, certo? Aí eu vou ter carga 2, certo? O U tem 2/3. Então, eu preciso 3 vezes 2/3, vai dar 2, certo? Ótimo. Ótimo não. Como é que eu faço com o princípio de Pauli? Porque eles estão no mesmo estado. Então, eu tenho 2 projeções de spin para baixo e spin para cima. E aí, agora eu tenho, não posso pôr um para cima, um para baixo, o que eu faço com a terceira partícula? Aí eles falam, mas eu posso inventar uma outra liberdade, que é a carga de cor. Então, o Han e o Nambu falaram, não, então eu tenho um outro grau de liberdade, que é um outro número quântico, eu tenho a carga de cor. Tem a carga elétrica e agora eu tenho uma carga de cor. Então, cada um desses quarks, eles podem ser vermelhos, verdes e azuis. Legal. Resolve o meu problema. Porque agora, além do spin, eu tenho um outro grau de liberdade, portanto, eles podem estar os 3 para cima, se cada um for de uma cor. Que é o que vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso que os hadrons sejam brancos, porque eu não observo a cor. A carga elétrica eu observo, certo? Eu coloco lá no campo elétrico e eu consigo saber para onde foi a carga, eu consigo medir a intensidade da carga. Eu tenho instrumentos para isso. Agora, essa tal da cor, eu não tenho, não é um observável, certo? Eu não venho uma partícula e falo, olha, ela é azul. Não, isso não acontece. Então, os hadrons têm que se combinar de forma que eles, tanto o próton como o antipróton, têm que somar a cor branca. Então, se o quark estiver livre, ele é livre para ter várias cores. Mas se ele estiver confinado dentro de um hadron, ele tem que ter cor branca, né? Isso foi... Tá, mas como é que eu comprovo que isso é verdade, que existe cor? Então, tem vários experimentos que foram feitos, mas esse é o principal deles, né? Que é o estudo da seção de choque em elétron-pósitron, indo em um mais, um menos e indo em hadrons, né? Então, eles investigaram, isso são dados experimentais, os pontinhos vermelhos, e essa curva laranja, magenta, sei lá, rosinha, ela é a proposta de
a previsão da QCD para ter 5 quarks e 3 cores, né? Então vem dessa relação, a seção de choque, elétron, muons, e a seção de choque, elétron, pósitron, quarks. Então, se eles tiverem 3 cores, e essa aqui é a carga fracionária do quark, né? Então, eles mostraram que as previsões da teoria, de fato, batem com o experimento. Portanto, de fato, a gente pode dizer com muita tranquilidade que essa tal da cor existe, certo? E é um outro número quântico. E essa cor, ela permite que os quarks falem, né? Troquem ideia com a cola que gruda a eles, porque essa cola também carrega cor. Então, é a forma como eles conversam, através da carga de cor. Bom, só para completar a família aqui, então, os outros quarks, o Charme, o Bóton e o Top, eles foram observados, embora eles tenham sido previstos em 73, 73, 74, eles só foram observados, né, medidos experimentalmente, ou seja, a evidência instrumental da existência, muito tempo depois. E o que é muito interessante aqui é olhar para a escala das massas, né? Então, a gente vê que o UP, ele tem 0,003 do GeV, um GeV. E o Top tem 175 GeV. Então, existe uma separação absurda entre esses quarks. Por quê? Não sei, não sabemos. Uma pergunta em aberto, outro prêmio Nobel vai fazendo a lista dos prêmios Nobel possíveis, certo? Então, a gente não entende, a gente observa que é assim, tá? Então, isso é bastante importante. E aqui, então, a gente tem o que a gente chama de famílias, né? Então, a gente tem 3 famílias, a gente tem e todas essas famílias têm um quark do tipo up, que vai ter uma carga 2/3, e um quark do tipo down, que vai ter uma carga menos 1/3, certo? Então, eles têm uma relação simétrica. Bom, isso fecha a QCD, que é a cromodinâmica quântica, que é muito mais complicado do que isso, mas tem toda uma equação dinâmica, um lagrangiano, etc., que vai descrever toda essa interação, que eu não vou entrar nessa questão. E aí a gente pode pensar na última coisa que falta, que também é um problema, que é o confinamento dos quarks dos hadrons, né? Então, eles têm uma cola aqui, né, que está ligando eles, mas se eu quiser essa interação, essa dinâmica da interação, esse acoplamento, ele é maior quanto mais longe um quark está do outro. Então, se eu quiser puxar esse quark para fora desse bárion aqui, a intensidade com que ele vai puxar, a dinâmica vai puxar ele de volta é muito maior. Então, eu tenho que dar tanta energia para puxar que eu crio um outro par de quark antiquark e crio uma outra partícula dessa outra partícula, né? Que é um pouco o que acontece na interação entre os prótons e os nêutrons que estão trocando pions no núcleo. Então, tem um próton, ele joga um π+, e vira um nêutron. Aí o nêutron recebe o π+, e vira próton. E aí eles ficam nessa relação, que é o que mantém, de uma certa forma não, com certeza absoluta, o núcleo atômico coeso. Bom, vamos lá. Então, isso significa que essa constante de acoplamento, né, quarks, que liga os quarks, ela estabelece 2 regimes na QCD. Então, eu tenho, de um lado, um estado assintótico, em que eu posso pensar que o quark está livre, então eu estou muito longe um quark está muito longe do outro, e eu tenho uma energia muito alta. E se eu vou para o outro limite, em que eu tenho baixas energias, mas eu estou muito perto do quark,
entre os quarks, são muito perto uns dos outros, eu tenho esse acoplamento é tão grande que eu não consigo separar esses quarks. Então, eles não podem ser separados. Então, é o que a gente chama de estado confinado, que é não perturbativo, e o asymptotic freedom, que é assintoticamente livre, tradução, que é perturbativo, né? E esses dois regimes são muito importantes para a gente, porque eles definem como a gente vai fazer a conta, né? Então, quais são as teorias que a gente pode usar. Então, isso é uma questão teórica, então, eu trabalho mais desse lado, a Cris também vai trabalhar mais não perturbativo, e em algumas coisas a gente usa o perturbativo, porque também a gente não sabe fazer várias contas no não perturbativo, e essa é uma discussão que tem vários desdobramentos e é uma questão muito importante, tá? Mas vem exatamente disso. E você vê que a gente não tem muito dado aqui, né? Os dados são todos nessa região. Enfim. Bom, então, para completar o cenário, eu ainda preciso falar dos leptons, porque eu não falei mais deles, né? Então, os leptons, claro, são importantes. São os elétrons, os seus parceiros mais pesados, o muon e o tau, e os respectivos neutrinos, né? Então, neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tau. Então, na visão clássica, a gente entende que essas partículas têm seus campos, né? Os seus campos elétricos, e a interação entre essas partículas vai se dar através de uma interferência entre esses campos. Quando a gente vai para a quântica, a gente já entende que essa interação entre as partículas se dá através da troca de fótons. Então, é o fóton que é o bóson, que a gente chama mediador dessa força eletromagnética. Então, a gente tem a QED, que é a Quantum Electron Dynamics, que é a eletrodinâmica quântica, que vai descrever isso de novo, toda a dinâmica, toda a lagrangiana, toda a regra de como se dá essa interação. E esse fóton, ele vai interagir com todas as partículas que têm carga. Portanto, ele também vai interagir com os quarks. E os quarks têm carga. Então, a QED, ela não fala só de uma interação de leptons, mas ela fala também dos quarks. E veja, os neutrinos não interagem, porque os neutrinos não têm carga. Então, os neutrinos não vão conversar com o fóton, certo? Os neutrinos, eles só vão conversar com a interação fraca, certo? Então, eu volto para o decaimento beta aqui, e agora eu vejo o decaimento beta na perspectiva dos quarks, né? Então, um D do nêutron vira um do próton, e isso acontece com a troca dessa partícula, desse bóson W, que é a partícula responsável pela interação fraca, e esse W vai decair num par eletroneutrino, né? Nesse decaimento beta. Então, o que é importante chamar atenção aqui? Primeiro que esse W aqui, ele é o cara que troca os sabores dos quarks, certo? Então, aqui o sabor do quark é D e agora no final é U. Então, toda vez que eu estou pensando em partículas que trocam de sabor, precisa ter uma interação desse tipo fraca para trocar o sabor desse quark. E você fala agora ou eu falo depois? Bom, eu falo depois. Então, é isso. Com essas três teorias, eu construo um modelo padrão. Então, o modelo padrão é a teoria fundamental das partículas. Qual que é a ideia? É construir, dar uma ordem, né? Que nem na biologia, que a gente tem todas essas classificações, o modelo padrão tem essa estrutura, né? De ir classificando. Então, eu tenho os quarks, né? A família dos quarks com as famílias. Eu tenho os leptons e as suas famílias, né? Então, aqui, né? Família 1, família 2. E eu tenho os bósons, que são as partículas mediadoras das forças. Então, eu vou ter também aqui, anexado posteriormente aqui, o Higgs,
que é um mecanismo que eu não vou explicar aqui, porque não é simples e eu não tenho este tempo, que vai dar massa para as partículas. Então, eu tenho a cromodinâmica quântica, que só age, né, o gluon aqui, colando e interagindo esses quarks. Eu vou ter a QD, que o fóton, ele conversa com os quarks e só com os leptons, e eu vou ter a interação fraca, que fala com todo mundo, super democrática, certo? E ela, a principal, para mim, para o que eu faço, a característica fundamental, é que ela tem o poder de mudar o sabor dos quarks, tá? Então, isso é só uma provocação, né? É correto afirmar que o Higgs dá massa para todas as partículas? Que é a partícula de Deus, né? Tá. E a resposta é não. Porque o Higgs dá massa para os quarks, né? Então, aqui, 10 MeV, 2U e 1D, isso é 1% da massa do próton. E o que é o resto? Gente, o resto é E igual a MC, certo? O resto é energia cinética, potencial, etc, etc. É a mesma coisa na química, quando a gente pensa que a gente faz uma ligação, né? O C mais o O dá o CO mais energia. Então, é por aí, tá? Então, não caiam nessa. Bom, então vamos lá, recapitulando. A gente tem um modelo padrão, legal, e a gente usa ele para explicar o universo. Só que ele é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque ele não responde uma série de características, uma série de problemas. A gente não tem candidato à matéria escura, os neutrinos têm massa e oscilam. Aqui, os neutrinos têm massa zero, certo? Praticamente, né, não existem. A gente não entende a diferença das massas dos quarks, a origem do confinamento e a assimetria de matéria e antimatéria no universo, né? Então, tem muitas coisas que são misteriosas aqui, então eu aproveito para fazer propaganda para o Física para Curiosos, que a Flávia amanhã vai contar um pouco sobre os mistérios do universo, então ela vai abordar mais essa parte cosmológica, né, do universo, mas eu vou me ater aqui à assimetria matéria-antimatéria no universo. Então, agora que vocês já conhecem os ingredientes do modelo padrão, agora a gente pode começar a brincar, né? Então, bom, essa assimetria, ela também é chamada de bariogênese. Por quê? Porque é a supremacia, digamos, do bário, certo? Em relação ao antibário. Então, o que a gente tem é um monte de bários, os prótons e nêutrons em todos os lugares. Então, por isso, é cunhado esse nome de bariogênese. E em 67, o físico Andrei Sakharov, ele propõe 3 funções para gerar essa simetria matéria-antimatéria no universo. A violação do número bariônico, que, bom, até agora nada foi observado. O número bariônico, ele continua... O que seria a violação do número bariônico? Seria o próton decair em mesons, por exemplo. Não, o próton vai sempre num nêutron em alguma coisa, né? Então, se eu tenho um bárion de um lado, eu tenho que ter um bárion do outro lado. Então, essa é a conservação do número bariônico. Eu preciso ter a violação de uma simetria de carga e paridade, que eu vou explicar daqui a pouco, já, no caso, e a perda do equilíbrio térmico. Então, uma teoria fundamental que explica as partículas da evolução tem que ter violação dessa simetria de carga e paridade para poder explicar de fato, como a gente chegou até aqui, né? Então, a notícia é que sim, nós temos. O modelo padrão prevê uma violação de simetria CP, vou mostrar para vocês agora. Mas a outra notícia é que, de tudo que a gente sabe sobre o modelo padrão e da simetria que ele gera, não é suficiente para explicar é esse tamanho de assimetria que a gente vê aqui. Então, a gente vê um pouquinho assimétrico. Não é muito assimétrico, né? E a gente está totalmente assimétrico. Então, vamos lá. Bom, simetrias, né? Eu vou passar um pouco mais rápido por aqui, mas a gente ama simetrias, gente. Físico, para mim, o elefante é uma esfera cinza perfeita. Sem discussão, certo? Então, mas é claro que quando a gente propõe simetrias e a gente agrupa as coisas, isso implica restrições, né? Então,
eu tenho esses 4 objetos aqui como exemplo, então se eu aplico uma rotação de 90 graus, esse cara aqui já não é simétrico. Eu já quebrei essa simetria. Se eu aplico uma rotação de 45 graus, opa, perdi esse quadrado também. O quadrado não é simétrico. E por aí vai, né? Então, a Amy Noether, maravilhosa, ela nos ensina que por trás de toda essa simetria, eu tenho uma lei de conservação, né? Então, quando eu falo de rotações, eu sei que se eu sou simétrico por rotação, eu sei que eu tenho uma conservação do momento angular. Isso todo mundo viu no curso de mecânica, certo? A carga e a paridade são simetrias discretas, elas não são, como a rotação, simetrias contínuas, que eu posso ir fazendo pequenos graus. Elas são simetrias discretas, ou não é, né? Então, vamos olhar para as simetrias de paridade. Então, para entender a paridade, eu preciso entender uma outra característica que toda partícula tem, que é a quiralidade. Então, toda partícula e a sua antipartícula vem, além da massa, da carga, do spin, blá, 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 vem com essa quiralidade. O que é essa quiralidade? Ela é basicamente um objeto de mão esquerda e um objeto de mão direita, né? Então, todo mundo tem, com exceção dos neutrinos, porque os neutrinos, eles são diferentes, né? Eles são os descolados do rolê, e eles só existem neutrinos de mão esquerda ou antineutrinos de mão direita, né? E isso é muito importante. Então, mas para entender a quiralidade, a gente usa a helicidade, que essas duas coisas são iguais somente no limite em que a partícula está com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Mas para a gente visualizar o que é a quiralidade, a gente usa a helicidade. Então, o que é a helicidade da partícula? É a relação entre a direção de deslocamento da partícula e o spin dela. Então, se ela é de mão esquerda, significa que ela vai naquela direção e roda nessa direção. Se ela é de mão direita, ela vai nessa direção e roda nessa direção. Então, aí eu defini o que é mão direita e mão esquerda. E isso a gente vai ver um experimento que comprova isso, né? Ou seja, a existência da quiralidade. Então, a simetria de paridade, ela é essa inversão espacial. É como se eu pegasse o x e fosse para o menos x. Ou o objeto de mão direita passa a ser o objeto de mão esquerda, né? E aí, se eu digo que algo é invariante sobre paridade, é como se eu pegasse uma lei física, trocasse o x pelo menos x e nada muda. Então, se é uma função que depende de x quadrado, por exemplo, essa lei x quadrado, se eu mudar x por menos x, a lei não vai mudar, certo? Vai ficar igual. Agora, se é um kx, por exemplo, né, vai fazer diferença se é x ou menos x. Então, isso significa que essa lei é a lei de Hooke, não é simétrica sobre uma transformação de paridade, tá? E aí, os objetos, né, partículas, têm os seus números quânticos, então eles podem ser, aqui eu não especifiquei, mas eles podem ser vetoriais, axiais, escalares e pseudoescalares, e eles têm diferentes comportamentos quando submetidos a uma transformação de paridade. Então, o vetor, ele ganha um sinal de menos, o axial e o escalar são imunes, e o pseudoescalar ganha um sinal de menos. Isso é importante por quê? Porque quando eu vou olhar para os processos das partículas, eu vou entender como que esses objetos são ou não, como é a paridade desses objetos, tá? A conjugação de carga, ela transforma todas as partículas, todas as cargas das partículas nas suas anticargas, né? Então, se é o menos vira mais, se é o S vira S barra, enfim, cor, se é azul vira anti-azul e por assim vai. Então, o que é fundamental? O eletromagnetismo e a AQCD, eles são simétricos, as leis, as equações, são simétricas sobre transformações de C, P e CP.
E isso é bom, significa que eu vou aplicar essas transformações e eles vão ser simétricos. Mas a interação fraca, não, né? Então, a interação fraca, eu vou passar mais rápido aqui, porque eu já estou falando demais, mas tem um experimento muito interessante que a Madame Wu fez, em que ela mostrou que, de fato, a interação fraca, né, então tem um cobalto que vai no níquel, que depois decai forte, eletromagnético aqui. Então, se essa transformação fraca fosse simétrica de paridade, eu deveria ter elétrons sendo emitidos em todas as direções, nas duas direções. Mas eu não observo isso, então a interação fraca ela só interage com um tipo do elétron, o elétron de mão esquerda. Então, a interação fraca, o W ele só fala, ele só interage com partículas de mão esquerda ou antipartículas de mão direita. Portanto, quando ele faz isso, ele viola a paridade, porque ele está falando só com um tipo de partícula, certo? E ele também viola a carga, porque quando eu faço essa transformação de carga, eu vou para... Vou mostrar um exemplo que vai ficar mais fácil aqui. Então, quando eu faço uma transformação de carga aqui, esse processo aqui, ele não pode acontecer. O π- indo em antineutrino de mão esquerda. Mas quando eu faço uma transformação de paridade, aí eu tenho o antineutrino de mão direita, porque não existe um antineutrino de mão esquerda, certo? Ele não existe. Então, isso aqui não pode acontecer. Do mesmo jeito que isso aqui não pode acontecer. Quando eu faço primeiro uma transformação de paridade, então eu levo o neutrino de mão esquerda para o neutrino de mão direita, isso também não existe. Então, isso aqui não pode acontecer. Mas quando eu faço uma transformação de carga, aí eu tenho o antineutrino de mão direita, então isso pode acontecer. Então, eu violo P, eu violo C, mas CP está legal. Então, beleza, o W ele viola P, ele viola C, mas ele preserva CP. Mais ou menos. Isso é verdade para a grande maioria dos processos, né? Então, aqui, só estou chamando a atenção que isso aqui, essa nomenclatura, esse gama aqui, diz sobre a taxa do decaimento, ou seja, o tamanho desse decaimento, a probabilidade desse decaimento acontecer, tá? Então, eu mais apresentando a nomenclatura para vocês. Então, ou seja, a maior parte dos processos, sim, viola C, viola P e preserva CP, mas em 64 foi observado pela primeira vez uma violação de CP no setor dos carros, tá? Então, foi observado, a gente imaginava que tem um tipo do K1, que é o K long, que por paridade deveria decair em 3 CP, né? Deveria cair em 3 pions, esse deveria cair em 2, mas aí a gente observa um pouco desse cara decaindo em 2. Então, isso é uma violação. Vou passar mais rápido aqui. Bom, como é que isso funciona, então, dentro do modelo padrão? Tá, eu vou tentar gastar só 5 minutos falando sobre isso. Então, primeiro, quando eu só tenho 3 sabores, ou seja, eu só tinha up, down, straight. Então, eu tenho que os quarks, que são a base dos autoestados, que são diagonais na interação fraca, ou seja, né, os estados que são autoestados da interação fraca, estou me repetindo, mas não tem, isso é muito claro. Eles podem ser transformados ou escritos em função dos quarks que a gente conhece, os quarks que têm a massa, que conversam com os gluons, que estão no nosso modelo padrão, que estão sem linha aqui, através de uma matriz de mistura. Então, esses ângulos. E esse é um resultado empírico. Observado. Então, eles observaram que esse ângulo aqui, que virou Cabibbo, porque foi o Nicolas Cabibbo que propôs, então, que esse ângulo tinha que ser 13 graus. E aí, isso explicava, por exemplo, né, os decaimentos do pion indo em mu e neutrino do mu, um K, quer dizer, o fato de eles serem diferentes, porque um aqui
o D é proporcional ao cosseno de Cabibbo e o outro seno de Cabibbo. Então, enfim, você explicava. Você explicava o experimento. Mas você não consegue, com esse mecanismo, explicar a violação do CP. Você explica o que você está observando ali, quer dizer, os quartos se misturam, tem essa mistura, beleza. Mas, então, para ter a violação do CP, a gente tem que dar um salto. E esse salto foi dado pelo Kobayashi Masaskawa em 73, em que ele conseguiu explicar a violação do CP, introduzindo uma terceira geração, uma terceira família aqui de quarks, o bottom e o top, e de quebra teve que completar, né? Porque até então só tinha o up, o down e o strange, então ele completou a família do strange, deu um charme lá para ele, um charmosinho, e propôs uma nova família. Quando ele propõe essa terceira família, o fato de você ter uma matriz 3x3 por argumentos de grupo, que aí aqui eu vou ter que dar uma carteirada, uma matriz unitária, ela pode ser definida genericamente por 3 ângulos e uma fase complexa. E aqui, bingo, aqui é a nossa fonte de violação do CP. Porque agora eu tenho uma fase que quando eu fizer uma transformação, essa fase vai para o seu complexo conjugado, certo? Vai menos a fase, e aí eu consigo ter a violação do CP como um fenômeno de interferência. Então, obviamente que esses caras ganharam o prêmio Nobel, né? Porque, por favor. E eles ganharam, né, for the discovery, pela descoberta da origem da quebra da simetria, que previu a existência da terceira família de quarks na natureza. E esse é o trabalho deles, que é a violação do CP usando a teoria fraca. Então, esses caras fecharam as pontas soltas. E aí, claro que esses elementos todos, eles são empíricos. O modelo padrão não prevê o número, o tamanho deles. Então, para calcular, eu preciso ir para processos específicos em que esse tipo de transição de quark vai acontecer, e isso é feito até hoje para melhorar a precisão desses números. Mas o que a gente obtém, né, é que esses números, né, esses valores, isso aqui é uma parametrização, eles são mais importantes na diagonal, então isso aqui é quase 1 na diagonal, e quando eu tenho uma interação entre famílias, então o U com o S, eu estou pulando uma família para o lado, né? Eu tenho um tamanho um pouco menor, e quando eu pulo 2 famílias, ou seja, quando o U conversa com o B, aí esse número é menor ainda, certo? Mas, embora ele seja muito pequeno, ele é o cara que carrega a fase fraca. E, portanto, em interações desse tipo aqui, B indo em U, que eu espero ter a maior quantidade de violação de CP. Isso é fato, isso é um fato. Se eu quiser vir aqui no setor do charme, por exemplo, eu vejo que nessa expansão, nessa parametrização, eu nem tenho um número complexo aqui. Eu preciso ir para ordens de lambda maiores, eu preciso ir para lambda 5 para ter um número complexo aqui, e, portanto, a violação do CP associada ao setor do charme é muito pequena. E isso tem consequências, né? Então, eu vou pular essa parte, vou pular essa parte. Então, tem 3 formas de violação do CP, que a gente chama de violação do CP direta, né? Então, que a probabilidade da partícula decair é diferente da antipartícula decaindo no anti-estado final, né? Então, ou seja, passa uma transformação de CP aqui, e aí o tamanho desse decaimento é diferente, ou seja, a probabilidade que eu observo é diferente. Então, essa é o que a gente chama de violação de CP direta. Eu tenho violação de CP indiretas aqui, que estão associadas com a oscilação entre as partículas neutras, né? Então, se é um fenômeno quântico, se ele é neutro e tem massa parecida, ele vai oscilar, né?
e, portanto, eu tenho uma oscilação antes de decair e eu posso ter uma interferência entre esses dois regimes e isso gera. Então, essencialmente, para eu ver a violação do CP direta num processo, eu preciso ter interferência, então a violação do CP, a origem, a fase está na matriz CKM, mas para eu observar, eu preciso que ela interfira de maneira construtiva de um lado, destrutiva do outro, para que essas amplitudes sejam diferentes, para que a amplitude do decaimento da partícula seja diferente do da antipartícula. Porque quando eu aplico, se eu supuser que a minha amplitude tem dois pedaços, ou seja, eu tenho dois caminhos, eu posso ir pelo lado ou pelo outro, quando eu aplico o CP, a fase forte, ou seja, que vem da CKM, que vem da QCD, ou da onde eu quiser, ela não muda de sinal. Lembra que o eletromagnetismo e a interação forte, elas são simétricas por essa transformação. Mas a fase fraca não, a interação fraca não. Então, a interação fraca, esse φ aqui, vai virar menos φ. E esse φ2 vai virar menos φ2. E, portanto, quando eu escrevo essa quantidade que a gente chama assimetria de CP, que é o ACP, que é nada mais do que fazer a subtração desse cara e normalizar pela soma, para me dar um tamanho, né? Eu vejo que o resultado é que eu preciso ter fases fortes diferentes e fases fracas diferentes. Portanto, eu necessito ter essa configuração, tá? E essa configuração, às vezes, eu não tenho em todos os processos. Então, só vai ter violação do CP quando eu tiver esse cenário. Então, a fase fraca, ela só vai vir da CKM e a fase forte da QCD ou também de interações radônicas. Então, muito rapidamente, a linha do tempo, né? A gente observou a violação do CP no CAL em 64, a gente construiu laboratórios para observar a violação do CP no B, que foi possível só em 2001, e passou 20 anos para a gente conseguir observar a violação do CP no setor do char. Tá? E agora, hoje, basicamente, né, acabou de sair um resultado do LHCb, em que a gente tem evidências, o que ainda não é uma observação, da violação do CP no setor dos bários, que é também esperado e, enfim, toda uma coisa muito mais complicada. Mas, bom, então, como é que a gente produz essas partículas, né? Então, vou contar para vocês bem rapidamente. Esse aqui é o CERN, o LHCb, ele tá... um experimento aqui do CERN, então, todo um processo de gerar, de obter, ele é um processo em cadeia, então, eu começo com um acelerador linear, eu injeto para um primeiro acelerador circular, que depois injeta para um outro, que depois injeta para outro, que só depois vai injetar no LHC. Ou seja, é um processo que acontece em etapas, né? E vocês podem acompanhar aqui a velocidade. Então, aqui no começo ele tem 0,3C, aqui 0,87, e aqui ele tem praticamente, esse próton tem praticamente a velocidade da luz, né? Então, quando a gente faz essa colisão, na verdade, a gente não está colidindo duas bolinhas de bilhar, a gente está colidindo sopas e coisas, tudo que está dentro, então quarks e gluons e produções de quark e antiquark dentro do próton. Então, é uma grande sopa que produz um monte de coisa. E como é que a gente sabe quem que é quem, o LHCb? O LHCb, diferente dessa colisão frontal, né, o LHCb ele colide jogando as partículas para frente, ele boosted forward, né? Ou seja, em vez de usar uma super energia no centro de massa, que vai esmigalhar tudo, ele gira, de uma certa forma, os feixes e colide eles meio que nessa direção. E, portanto, a colisão acontece aqui, né? E as partículas são produzidas para frente. Diferente de outros experimentos em que eu tenho uma colisão frontal e aí eu consigo acessar energias muito mais altas. E por isso que é uma característica do LHCb de produzir hadrons. Ele é assim porque a colaboração, como o próprio logo mostra, né, o LHCb,
quer estudar a física do B, olhar para a violação do CP, então olhem para esse logo e vejam como o próprio logo já diz o CP. Então ele é um espelho, certo? Que espelha o que está escrito LHCb, e ele tem um cortado aqui nesse CB ao contrário que parece CP. Então esse logo, eu acho esse logo absolutamente genial, assim, modesto, né? Assim, não é porque é a minha colaboração, mas realmente eu acho que é uma sacada, gente, é um alto nível aqui de marketing, né? E de design. Bom, enfim. Mas, ou seja, a gente está interessado, a gente não está interessado em descobrir a origem do universo ou o Higgs. Isso quem está interessado em descobrir isso é o Atlas, o CMS. Ou seja, eles são interessados em produzir muita energia. A gente não, a gente quer olhar para os decaimentos hadrônicos. Então a gente não precisa daquela energia absoluta no centro de massa. A gente precisa de produção de uma energia tal que favoreça a produção de Bs, né? Então, a gente analisa então, esse, né, momento transverso aqui, esse é o nosso detetor. Então, os elétrons e os fótons vão parar aqui no nosso calorímetro eletromagnético, então a gente sabe pela energia que ele depositou aqui, e os magnetos estão aqui, então, se ele está para um lado, ou se ele está para o outro, eu sei a carga dele, mais e menos, certo? Eu uso o campo magnético no favor, e eu guardo essa informação do momento que ele vai depositar. Os hadrons vão parar aqui no calorímetro hadrônico, e os muons vão parar nos calorímetros de muon. Bom, a gente mede, então, um monte de coisa de tempo de vida, vou pular essa parte, e vou, então, só... essa foi uma foto que eu tirei, né? Então, aqui acho que está mais evidente como é o logo, né? Então, essa colaboração, ela está focada nos decaimentos pesados de mesons Bs e Ds para estudar, entre outras coisas, a relação do CP. Então, as partículas neutras, como eu falei, elas oscilam, né? Então, essa é uma medida super bacana que o LHCb fez, que ele consegue medir, traquear ponto a ponto a oscilação do B0 decaindo direto e do D- decaindo do B0, porque isso eu sei, mas que oscilou, né? Então, você veja que essa oscilação, isso é realmente muito bonito. Quando eu vou olhar para essa relação do CP direta, né? No caso, esse aqui é o B0 e o BS, então aqui é o B0 e aqui é o BS, eu vejo que eu posso ver essa relação do CP no olho. Ou seja, está aqui nos meus dados, contando eventos que eu tenho mais B0 que B0 bar. Certo? Eu tenho essa distância aqui de número de eventos. Então, sei lá, aqui é 3.000, então eu tenho da ordem de, sei lá, 500 eventos a mais. Bom, hoje esse gráfico já é completamente diferente. São os primeiros gráficos que foram tirados da LHCb em 2013, 2014. O BS também, a mesma coisa. Eu tenho menos eventos, então aqui eu tenho bem menos eventos, mas eu consigo ver no olho essa violação de CP, né? E aí, do charme, a violação do CP é um resultado bastante... Tem gente trabalhando, alunos meus trabalhando nisso, né? É um resultado que obteve 1,54, 10 a menos 3, e o resultado teórico da QCD previa 10 a menos 4. E aí é só uma questão, porque é um debate em aberto na comunidade, entre gente falando que isso é indicação de nova física, porque o experimento é muito acima do que o previsto, uma ordem de grandeza maior do que o previsto do ponto de vista teórico, e aí tem pessoas como eu que falam que não, que na verdade a conta não leva em consideração a interação hadrônica, né? E se eu uso a interação hadrônica, então eu explico os dados experimentais. Então, isso é um debate bastante acalorado,
E tem pessoal aqui na sala que está aprimorando os cálculos para verificar isso. Bom, outro resultado muito bonito que eu trabalho é decaimentos em 3 corpos. Então, quando a gente vai para 3 corpos, a gente não vê mais a seção de choque, né? Isso aqui é uma seção de choque, é um decaimento em 2 corpos. Então, eu consigo olhar a seção de choque. Quando eu estou falando de 3 corpos, eu não consigo mais fazer uma seção de choque, porque eu tenho diferentes combinações de momentos no estado final. Então, eu tenho uma seção de choque bidimensional, certo? Então, eu tenho esses diagramas aqui, que tem uma escala, né, de tamanho aqui, e esse aqui é um resultado de ACP. Então, vocês vejam que tem lugares no espaço de fase que eu tenho 60% de violação de CP, e lugares que eu tenho menos 60%, e lugares que eu não tenho nada, 0. Né? Isso em diferentes decaimentos. Então, essa é uma medida que o grupo brasileiro é responsável, né, dentro da colaboração, e eu, particularmente, busco entender esse mecanismo por trás dessa simetria, né, da probabilidade da partícula decair ser diferente da probabilidade da antipartícula, nesse decaimento aqui. Então, estou terminando uma análise nesse decaimento. Então, enfim, para concluir, eu apresentei um pouco para vocês o modelo padrão, ele é incompleto, tem muitas arestas a serem rodadas e entendidas. Eu busco entender a assimetria de matéria, que eu acho uma peça fundamental para a gente entender a nossa existência. São vários projetos, são várias frentes, e o LHCb é um experimento que está focado em explicar isso em todos os tipos de partículas. Então, tem para todos os gostos aqui de decaimentos. Então, esse é o meu grupo de pesquisa, apresento, então, alguns estão por aí na plateia, né? Esse aqui foi no aniversário da Carona, semana passada. E aí, também há uma diversidade de projetos, né? Tem análise de dados, tem modelagem fenomenológica, tem estudos de dinâmica de 3 corpos, tem muita coisa que é feita. E é isso. Estou aberta a perguntas, dúvidas e tudo mais. Gente, desculpa que eu passei da hora, mas pelas minhas contas foram só 5 minutos. Relativos. Eu tenho uma pergunta bem fundamental, assim, eu sempre pensei nessa questão de pega de simetria em todas as áreas da física. Né? A pergunta é a seguinte, por exemplo, sistemas mecânicos. Imagina que você tem um triângulo, você coloca uma bolinha ali em cima, ela vai estar em equilíbrio instável, né? Porque se você equilibrou ela certinho, ela fica parada. Mas se por acaso ela tiver que cair por algum motivo, ela vai escolher um lado para cair. Só que na mecânica a gente consegue saber que ela vai cair por causa da perturbação. Então, mais para um lado, mais para o lado, Aí quando a gente vai na física quântica, tipo uma partícula do espinho para cima. Aí você mede ela na base X. Ela vai para a esquerda e para a direita. Igual a probabilidade. Mas como ela vai decidir para onde ela vai ir? Tipo, parece que os físicos têm um consenso de que é aleatório, mas eu não consigo conviver com isso. É aleatório. Como assim é aleatório? Eu acho que esse mesmo princípio é o princípio que explica essa simetria. Porque se o universo antes não tinha nada, ele virou matéria antimatéria, houve uma simetria. Mas por quê? Tipo, tem alguma coisa por trás disso que eu acho que não. Se for aleatório, então não tem por que estudar. Acho que tem alguma coisa por trás. Eu queria saber sua opinião, se você acha que tem por trás alguma coisa que explica ou não tem. Então, primeiro, a sua disposição também era do Einstein e também é de muitas pessoas. Eu costumo dizer isso na sala de aula. A gente é clássico. A gente pensa clássico. Pensar quântico e relativístico não é trivial. A sua intuição não existe. Porque a sua intuição é clássica. Então, eu entendo o incômodo, eu acho que ele persiste para mim também em algumas coisas, é meio irritante não ter intuição no que você faz, mas de uma certa forma você vai adquirindo essa intuição a partir do tempo, ao longo do tempo, fazendo, enfim, avançando no curso, tendo mecânica quântica, relatividade geral, você vai ganhando um pouco mais de intuição. Aqui, eu
não é a mesma coisa, não é aleatório. Tenho a menor dúvida de que não é aleatório. Existe algo. Se eu acreditasse em aleatoriedade, eu não faria física. Não estaria aqui, eu estaria fazendo metafísica, filosofia, etc. Não. Existe um motivo. Qual é? Essa é a pergunta. Ou seja, eu estou investigando um processo que eu identifico novas fontes de assimetria. Então, a teoria está me prevendo uma coisa e eu estou batalhando para observar novas fontes dessa assimetria. Por quê? Porque se eu tiver novas fontes dessa assimetria, como, por exemplo, a violação de CP em neutrinos também, que é uma pesquisa. Então, tem muitas peças no quebra-cabeça que a gente ainda não conhece para dizer conhecemos tudo e não sabemos. Não, a gente está num caminho de pesquisa que é promissor, no sentido de que a gente, pouco a pouco, está descobrindo novas coisas. Esses resultados que eu mostrei para vocês são muito recentes. São de 2020, 2024, 2023. São coisas que estão acontecendo agora. Por quê? Porque agora a gente tem uma máquina, um acelerador, que permite a gente atingir lugares com uma estatística suficiente para pegar coisas que têm tamanhos pequenos. Então, qual é... Se isso vai ser suficiente para explicar a bariogênese, só isso não. Mas isso, mais os neutrinos, mais outras coisas, mais outros mecanismos cosmológicos que a gente não sabe, então aqui é a partícula, muito pequeno, mas tem outros fatores, então a cosmologia também estuda isso, né? E aí, todos juntos, eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir explicar a origem dessa simetria. Com certeza não é aleatório. Eu não acredito em aleatoriedade. Nesse lugar que você está falando, de ser tanto faz. Posso? Tem outras perguntas? Rapidinho. Porque assim, como o sistema que simétrico evolui de uma forma contínua com o sistema assimétrico. Não sei se existe um estudo para isso ou se a gente só não estuda. Tipo, vamos supor. Pedro, quer comentar? Me ajuda. Não, tudo bem, só queria só... Não, é porque a sua pergunta, ela está longe de ser trivial. Essa que é a questão. Essa pergunta é a pergunta. É a pergunta do prêmio Nobel. Não é linear. Sem dúvida, esse processo não é linear. Né? Se você olha, se eu consigo voltar aqui. Então, só um comentário que eu esqueci. Eu coloquei aqui uma lista de livros e links também, depois eu posso... Mas deixa eu só... Bom, quando você olha aquele mapa da expansão do universo, você vê que tem várias fases. Cada uma dessas fases e transições não são lineares. Quem falou que é linear? Quem disse? No momento que eu falei que é linear. É uma transição. A gente conhece muita coisa nesse lado, que nem eu disse, várias coisas ali são da cosmologia. Eu não tenho conhecimento total sobre tudo que acontece. Né? Eu estudo a interação ali pequena, mas existe um comportamento coletivo, né? Quando a gente estuda a termodinâmica, por exemplo, a gente vê que os comportamentos coletivos, embora tenham os comportamentos individuais, uma coisa é o comportamento individual, outra coisa é o comportamento coletivo. Então, enfim, tem muitas camadas, eu acho, na sua pergunta. Mas é excelente. Talvez assim, um ponto legal que ele falou é que a suposição é essa, que a gente sai de um ambiente simétrico e a dinâmica é assimétrica, tem violação de CP na dinâmica, e aí isso leva a um ambiente assimétrico. Mas, de novo, por que não? Por que a energia não criou um ambiente assimétrico desde sei lá, também? Sei, Mas assim, você tem um monte de exemplo na natureza que sai de uma configuração simétrica e vai para uma assimétrica. Você pega material em matéria condensada. Você sai de uma configuração simétrica, volta lá, tem campo, ordena tudo, campo magnético, os pintos ordenados. Você tira o material paramagnético, desordena tudo. Bagunça tudo. Não. Assim, não necessariamente você sempre vai ter simetria e a natureza vai atrás de simetria.
Quem disse que vai para simetria? A gente gosta de simetria. A gente gosta, a gente sabe gosta. calcular, e porque a nossa vida fica mais fácil. Então a gente sempre. Não é isso? A gente vai, depois a gente faz uma perturbaçãozinha, né? Mas não necessariamente você tem isso. Pelo contrário, a gente tem mais exemplos de bagunça do que coisas simétricas. A natureza é mais bagunçada do que simétrica. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Quando você mostrou a matriz lá, acho que foi CKM, né? Aí você tinha aquela dos quadradinhos. Para dar a noção da dimensão, né? Das contribuições. Da intensidade. Tem a contribuição do tópico também, né? Teria a contribuição do tópico também como violação. O problema do top, que eu falei, energia. é que ele é muito pesado, então ele não hadroniza. Então a gente não conhece o hadron top, que nem a gente conhece o hadron B. O bottom, né? O botomônio, sei lá, o CC barra, o BB barra, por exemplo, que é o Y. A gente, o BES produz, né? Colige elétron-pósitron na massa do Y, produz o Y, depois vai decair. Então, a gente conhece todos esses estados excitados, B barra, B com U, B com D, que são esses Bs que eu estou falando aqui, mas a gente não conhece nada com o top. O top, a gente não tem um topomônio, T0, sei lá, né, o T0, o T+, a gente não tem. E por quê? Porque ele é muito pesado. Então, a gente consegue medir ele, a gente consegue, enfim, ter identificar ele agindo, mas ele tem um papel muito mais em altas energias, muito mais produção de Ricton, sei lá, enfim, coisas mais avançadas. Então, esse cara aqui, que seria o análogo do B para descobrir violação do CT, a gente não consegue acessar. Então, a gente tem uma dificuldade de acessar esse processo aqui. Essa daí estaria morta. Essa parte da matriz, assim, ela é assim, né? A gente estuda ela na oscilação B0, B0 básico. A gente acessa o top aqui. A gente não consegue acessar o top como você fala que você acessa o top? Porque assim, aqui isso aqui são os processos que são usados para medir o TCD, TDTD, que seria onde teria o análogo. Então, a gente acessa na oscilação, porque os quarks neutros, né, eles oscilam. Então, eu pulei essa parte do completa. Mas esse aqui, por exemplo, nem hadroniza. Você olha o decaimento top indo em hadrons, entendeu? Direto, não consegue hadronizar. Mas a oscilação, não sei se eu expliquei aqui, não, eu expliquei mais pra frente. Só para deixar mais claro que eu pulei essa parte. Então, quando você faz esses diagramas do tipo box, aqui você está trocando um dado, né? Então, esse T, ele pode ir em U, C ou T, certo? Ele vai preferir ir em U e C, porque o T é muito pesado. Então, foi assim que foi descoberto o quark C, na verdade. O quark C foi descoberto assim, porque no diagrama box, eles calculavam só usando o U e não dava certo. Mas se a gente colocar o C, aí dá certo. Também, ou seja, o U mais a contribuição do C, então o C foi descoberto assim. Mas quando eu estou aqui no B e no BS, eu já estou numa energia muito mais alta. Então aqui o top já pode contribuir, ou seja, a contribuição do top já é mais significativa. Então aqui eu posso incluir, e aí aqui que eu calculo, então, essas contribuições. VST, desculpa, eu não sei se foi você. Depois eu vou lá. Eu não sou da área, né, então eu não sei, não entendo tanto assim, mas se a minha pergunta não for muito... Mas a dificuldade que eu tenho de entender é, na verdade, o que é antimatéria mesmo, porque você consegue, por exemplo, se eu descobrisse uma partícula, assim, eu conseguiria dizer se ela é uma antimatéria ou a antimatéria só faz sentido no parzinho e aí eu sei que um é antes do outro? Excelente pergunta. Quando
em algum momento da história, eu tenho que definir um lado. Então, historicamente, eu conhecia os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, era o antipróton, o antinêutron, que ninguém perguntou, que não existe, que é ele mesmo, né? Que é um antivário. E o pósitron, que virou o então não tem a ver com a carga, porque veja, o elétron é negativo e a antipartícula é o pósitron. Então, a relação começa a partir do momento que você estabeleceu isso. Então, uma vez que você estabeleceu que o quark é o que... Então, aí eu vou para o próton. Aí o próton é formado por 3 quarks e o antipróton por 3 antiquarks. Mas então eu defini o antiquark a partir da partícula. Então, veja, é um processo histórico. Então eu defini que o quark é a partícula. Então, quando eu olho para essa partícula aqui, o B e o B barra, eu tenho que pensar, esse cara aqui vai ser o que tem o B, e aí nos mesons é um pouco mais complicado ainda, porque o meson é formado por um quark e antiquark. Então, a gente define a partícula pelo quark mais pesado. Então, se o quark mais pesado é o quark ou é o antiquark, é a partícula ou a antipartícula. Mas é uma construção. O fato é que sempre que existe uma, tem que existir a outra. Então, essa noção é uma noção que o Dirac traz. Então, foi o Dirac que trouxe essa questão. Para toda partícula existe a antipartícula. Então, às vezes a gente descobre uma partícula e daí a gente fala, mas então cadê a antipartícula? Então, vamos atrás da antipartícula. E pode, em vários casos, a antipartícula pode ser ela mesma. Por exemplo, o pion. O P0, ele é um estado combinado de U mais DD. Então, ele tem uma sobreposição de U barra DD barra, né? Então, se eu faço o anti isso, eu fico com a mesma coisa. Então, o P0 é a sua própria antipartícula. Então, tem algumas outras partículas que são assim também. Mas, enfim, aí é uma coisa mesmo de nomenclatura, de desenhar e entender qual que é a composição. E várias coisas, a gente não tem claro a composição fundamental dos quarks. Então, a gente observa uma partícula e a gente não sabe se essa partícula é um Q barra, ou ela é um tetraquark, ou ela é o que ela é. Então, nem sempre tudo que a gente observa, a gente pode dizer que é partícula ou que é antipartícula. Bom, obrigada. A minha pergunta era, tipo, como é que a força nuclear forte se comporta? Tipo, conforme o distanciamento entre os quarks, a força forte aumenta ou ela vai diminuindo? Deixa eu te colocar o gráfico aqui para você ver de novo. Nossa, ficou longe. Então, a força nuclear forte, ela é a versão macroscópica da... Nossa, ficou longe. Ela é a versão macroscópica do acoplamento. Então, esse é o acoplamento entre os quarks, né? Então, a força nuclear forte, a gente fala, é a troca de íons entre os nêutrons e os prótons, né? Mas é claro que, microscopicamente, também está... isso também é uma amostra da constante de acoplamento. Então, quando eu vou mais perto dos quarks, essa força é maior. Então, é difícil. Na verdade, acho que não dá para fazer esse paralelo direto entre a força nuclear forte e essa força forte. Certo? São duas coisas diferentes. Porque a força... Tem canetas aqui que eu posso desenhar. A força... Então, você tem um próton aqui. Então, o próton, ele vai jogar um π+. Quando ele joga um π+ para fora, ele
ele é mais, né? Ele tem carga mais, então ele passa a ser um nêutron mais um pio, mais. Aí o nêutron está aqui de boas, ele recebe um próton. Aí ele troca, né? Ele vira nêutron. Ele recebe um π+, aí ele vira um próton. Então eles ficam fazendo isso. Então isso é uma troca de partículas, que é o que mantém a estabilidade do núcleo atômico coeso, né? Que é uma pergunta que sempre se fez, tá? Mas eu tenho a repulsão eletromagnética dos prótons, por que eles vão ficar juntos no núcleo? Então, tá, tem um nêutron, mas o nêutron brinda, mas não é suficiente, né? Então aí o Yukawa propôs que deveria ter um meson que mediasse essa interação. E é daí que vem o nome meson, de ser um mediano, um mediador dessa interação entre prótons e nêutrons. Então, aqui eu estou pensando no quark que está aqui dentro do próton. Né? Então, esse quark, quando eles estão muito próximos, então há esse acoplamento muito alto ou quando eu estou em energias muito baixas. Tem essa relação. Não sei se Cris quer, se eu respondi ou... Eu não peguei qual que foi a tua pergunta exatamente. Tipo, a força nuclear forte se ela tem quarks e vai, conforme a distância dos quarks, vai aumenta. Então, deixa eu só... O jeito mais fácil de você pensar nisso, você pensa essa força como se fosse uma bola ou se fosse um elástico. Tá certo? Então você pensa em dois quarks. elástico. Você coloca dois quarks presos com um elástico. Certo? Aí a hora que você tentar afastar esse elástico, esses dois quarks, você vai afastar, você vai ter que gastar mais energia para esticar o elástico. Certo? Agora, se você deixa eles próximos, o elástico vai ficar soltinho e aí você não tem que colocar força nenhuma. Então, muito próximo, a força é fraquinha. Muito longe, você tem que gastar uma energia lascada para manter eles distantes, a ponto que é mais favorável você criar um par Novo quarto e criar novas partículas, novos métodos, novos hadrons, do que você do que você conseguir quebrar essa eu só vou fazer uma correção na sua pergunta, assim, para te ajudar. Nuclear forte, não. Forte. Porque quando você fala nuclear, você está indo para cá. E quando você fala força forte, aí é isso aqui. Então, só para te ajudar na nomenclatura. Isso aqui era tipo 2 nomes para o mesmo. Não, eles... Só o gráfico que ela mostrou tá mostrado em termos de momento ou energia. E aí você está perguntando em termos de distância. É só você pensar que ele não está colocado ao contrário, a distância vem para cá. Então, quando, ao contrário, a distância não tem a relação inversa. Você aprendeu lá em mecânica quântica. Exato. Não, imagina. Depois você falou nuclear, aí nuclear eu vou para lá, daí força forte. Aí eu fiquei tentando fazer um paralelo entre os dois. Né? Hoje uma coisa aqui, tá bom? Professora, talvez escape um pouco de foco. Mas na hora que você estava falando sobre variogênese, você afirmou que não tem CPU suficiente, mas que não se conhece a quantidade de relação do bariônico. Daí eu não consegui entender, porque assim, faz uma composição entre as 3 coisas que vai dar a simetria que tem. Então, como você sabe que não tem CPU suficiente? Poderia ser que a outra violação balanceia... Exatamente. Do que se sabe, do que a teoria alcançou, né? Então, eu quero dizer assim, a gente sabe, eu mostrei para você a teoria que tem uma previsão. Mas aí você veja que logo depois, eu mostrei uma previsão teórica que não acerta com os resultados experimentais, que é o caso do Charlie, né? Então, você já vê que, tudo bem, é o que a gente prevê teoricamente, dada a matriz CKM no universo dos quarks, só que essa conta toda é feita no limite perturbativo. Ou seja, os quarks livres, então eu uso técnicas da QCD perturbativa para fazer esses cálculos. E
justamente tem vários efeitos que estão no outro extremo, que são não perturbativos. E esses a gente tem uma certa dificuldade de calcular. Por uma questão... como é que eu digo? A gente não tem uma teoria completa para descrever dominar toda a interação desse lado aqui, né? Aí tem a lattice QCD, tem algumas outras técnicas que cada vez estão avançando, então isso vai ajudar a gente a ter um cenário teórico mais completo. Então, assim, do que a gente conhece da teoria hoje, essa quantidade de violação do CP, e eu não sei exatamente fazer essa conta, eu não sei como é que o pessoal faz essa extrapolação do limite do quark aqui pequenininho e fala, então universo, tantas partículas, não sei como essa conta é feita. Eu já li sobre isso há muito tempo, é bem interessante, mas também é bastante complicado. Então eu não sei como eles extrapolam, mas eles extrapolam. E aí eles falam, bom, essa quantidade de relação de CP é tanto e no universo é tanto, então está muito longe. Entendeu? Então, assim, é uma balança estranha, porque, por um lado, o que eu tenho não é suficiente, mas o que eu tenho, eu não tenho certeza, eu posso afirmar que a gente não sabe toda a previsão teórica. Então, a gente não domina, e é nisso que eu trabalho. Eu trabalho em desenvolver e novos mecanismos de violação do CP. Eles podem estar no modelo padrão ou eles podem estar fora do modelo padrão. Então, tem gente, que não é o meu caso, que faz modelos fora do modelo padrão. Ou seja, essa caixinha não cabemos mais. Entendeu? Então, quando eu digo que o que a gente conhece é na caixinha, modelo padrão, e no limite do que foi calculado até agora. Que não necessariamente é tudo que pode vir de fato a contribuir. Então, esse é o desafio. Ou seja, tem um desafio que é experimental e tem um desafio que é teórico. Então, essas duas coisas precisam evoluir. Hoje em dia, eu diria que o experimental está na nossa frente. O experimental está produzindo com essa máquina uma grande quantidade de dados que os teóricos não estão conseguindo explicar. Então, a história da física é assim, né? Experimento, aí a teoria. Aí a teoria avança mais, aí o experimento tem que correr atrás, e aí fica nessa... Agora eles estão na nossa frente, entendeu? Então, assim... Pelo que eu entendi, além das questões cosmológicas, tem dados mesmo que colocam um problema para vocês. Sim, tem os dados Aí pequenos. depois tem a outra escala do problema, que é como você balanceia aquelas três partes da... Exato. Você vai lá para chegar na simetria correta. Exato, ou seja, um problemaço. Bom, vamos agradecer a Patrícia.